Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo em mais um vídeo do Decifrando Cinema, no qual eu faço críticas, análises e falo sobre filmes, livros e séries em geral. O filme que eu escolhi falar hoje é Fragmentado. Dirigido por M. Night Shyamalan, Fragmentado é sequência de Corpo Fechado, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu fiz uma análise inteira sobre ele, sugiro que vejam, muito bom o vídeo, fiz na semana passada. E agora eu gostaria de falar desse filme, uma sequência em que ninguém esperava e ninguém imaginava que poderia acontecer, mas aconteceu e acabou se revelando um grande filme. Vou falar brevemente da história da produção, vou falar um pouco da história do filme, vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei dele, e por fim eu vou dar minha crítica final a ele. Fragmentado acabou surgindo 15 anos depois do sucesso que teve em Corpo Fechado. O M. Night, como eu já disse, ele fez muito sucesso com o Sexto Sentido dos anos 90. Ele fez sucesso com o Corpo Fechado, que foi relativo, mas foi bom. E ele pôde fazer seus próprios projetos a partir daí. Ele fez o filme Os Sinais, que é bom, mas ele sofre daquela coisa que eu falei, que o M. Night ele gosta de colocar nos filmes dele grandes reviravoltas, e isso afeta a qualidade do filme. E isso aí afetou a qualidade de Sinais, que o final foi muito ruim. Afetou o filme O Último Mestre do Ar, A Dama d'Água, Depois da Terra. Todos esses filmes fez com que o público começasse a duvidar do M. Night e começaram a achar que ele era um diretor que já tinha acabado a época dele. Mas ele fez o filme A Visita um tempo depois, que é um filme que vai mais pro lado do terror, e acabou sendo um sucesso esse filme, muito bom esse filme, e as pessoas começaram a prestar atenção de novo nele. Agora ele sabia que o próximo filme tinha que ser melhor ainda, porque afinal de contas ia definir que ele não era só um diretor do passado, ele ainda podia ser algo grande. A ideia de Fragmentado ele já tinha tido para Corpo Fechado, ele só não colocou ela no filme porque isso ia deixar o filme desnecessariamente longo, na opinião dele. Ele teve a ideia de fazer então um filme inteiro em torno disso, e acabou sendo um filme incrível, muita gente gostou, foi sucesso na internet, ainda mais pela conexão que ele tem com o Corpo Fechado. Quando é revelado que os dois filmes passam no mesmo universo, foi uma reviravolta e tanto, que muita gente pode pensar, ele tirou isso aí do nada. Não, ele já estava preparando vocês dessa reviravolta desde o momento em que ele anunciou os pôsteres dos dois filmes. Note, o pôster de Corpo Fechado e o de Fragmentado, as rachaduras se completam, o que já indica uma continuidade deles. Uma ideia genial dele de como apresentar o filme. Fragmentado conta a história de Casey, uma adolescente que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, de A Bruxa. A Casey é uma adolescente bem isolada, ela não tem amigos e ninguém fala com ela no colégio, ela sofre de boatos de que ela não vai pra casa quase nunca, ela fica de castigo muitas vezes, e muita gente pergunta por que ela é assim e tudo mais, mas ela é muito retraída, ela não se abre com as outras pessoas. Mas um certo dia ela foi numa festa de aniversário de uma colega do colégio, mas só que quando elas voltavam da festa, ela, junto com a aniversariante e uma amiga da aniversariante, foram sequestradas por um homem misterioso. Hey, pardon me, sir, I think you have the wrong car. Que as mantém presas em um quarto, e aparentemente as mantém lá por um motivo muito importante. O homem que a sequestrou é Kevin Wendell Crumb, um sujeito que sofre de TDI, uma doença real na qual a pessoa ela tem várias personalidades na cabeça. O Kevin ele tem 23 personalidades, ou seja, ele é um homem que é na verdade 23 pessoas, um sujeito fragmentado, entendeu? O nome do filme. Então, o Kevin, ele a sequestrou, mas não é um caso típico de sequestro. Ele está mantendo elas lá por um motivo que só ele conhece. Então o filme mostra elas nesse cativeiro, tentando ver como elas vão sair de lá, tentando entender por que elas estão lá. Uma trama muito bem montada, bem o estilo do diretor. Ao mesmo tempo, o filme tem uma subtrama que é da Karen Fletcher, a psiquiatra do Kevin, que entende de todas as personalidades e estuda sobre uma 24ª personalidade possível que ele tenha, uma bem mais monstruosa que as outras.
Ela acredita que o Kevin não tem um caso de TDI comum, que ele tem habilidades talvez que outros não tenham. Ela acredita que ele é um cara especial de alguma forma. E tenta entender em que ele está envolvido, porque ele anda demonstrando um comportamento suspeito nos últimos tempos. E essa aí é basicamente a história de Fragmentado. Agora eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei do filme. O que eu gostei? A direção do Shyamalan tá muito boa. As cenas que ele filma em primeira pessoa são muito boas para que a gente vê a cena do ponto de vista do personagem, dá uma sensação de claustrofobia, porque é um espaço bem apertado onde o filme se passa, e a gente fica com sensação de suspense, a gente fica lá com elas, a gente se imagina o que eu faria se eu estivesse naquela situação. E isso é genial, um toque maestral dele. O personagem do Kevin, sem dúvida, foi a melhor adição que esse filme fez. A atuação do James McAvoy foi ótima. Eu conheci ele fazendo X-Men quando ele fez o Professor Xavier. Foi assim que eu cheguei até esse ator. E eu nunca achei que ele faria um bom vilão, porque ele foi um herói bem. Um ótimo herói. Então eu achava que ele não daria um bom vilão. Mas curiosamente ele foi um vilão maravilhoso. O jeito como ele trata as 23 personalidades, quando o fato de que cada uma delas tem sua própria caracterização, que cada uma delas tem seus tiques, por assim dizer, eu acho isso aí ótimo. E a cena de transição dele de uma personalidade para outra são as melhores coisas do filme. Ele mesmo fala que eram bem exaustivas. A cena em que ele é uma personalidade que tá fingindo que é outra personalidade, que ele tá atuando, é incrível isso. E também o fato de que às vezes ele tem que trocar. Ele tá numa personalidade, mas ele tem que virar outra. Ele tinha que mudar o olhar dele, ele tinha que mudar a voz dele. Ele tá com o mesmo rosto, mas ele é uma outra pessoa. E ele passa muito bem isso pro filme. Cara, esse ator é maravilhoso. É uma atuação estilo Oscar dele. Não sei como nem indicado ele foi. A protagonista também é muito boa. A Casey teve uma ótima atuação. A Anya Taylor-Joy está se mostrando uma ótima atriz desde que fez o A Bruxa. E ela tá cada vez mais pegando papéis bons, ela tá aparecendo muito, ela é uma grande promessa do cinema atual. É uma atriz excelente, e a personagem da Casey é muito legal, e eu gosto como o filme faz essas voltas do passado, da atual situação da Casey, do passado dela, e as ações dela no passado definem as ações dela aqui no presente. A gente entende mais sobre a personagem e por que que ela tá lá, e a gente vai conhecendo melhor ela. E ela não é como típica protagonista de filme de terror, que são tipo as meninas que estão presas com ela, que querem mais é brigar com o Kevin, sair de lá a todo custo. Não, ela quer conhecer o Kevin, ela quer entender a situação primeiro. E é muito bem feito como ela tenta se aproximar dele, ela é muito boa. E se você pensar bem, quando você nota o passado dela e você entende por que, que ela é do jeito que ela é, você vê que ela e o Kevin não são tão diferentes. Ambos são fragmentados. A diferença é que ela não se deixou levar pelo passado dela, assim como ele se deixou. E ela não acabou que nem ele. Tem isso aí que eu acho ótimo, e eu acho uma coisa interessante, que eu não falei no vídeo do Corpo Fechado, mas eu acho legal falar aqui, que o M. Night ele gosta de aparecer nos filmes dele, estilo Alfred Hitchcock, que ele é fã. Ele faz pequenas aparições nos filmes dele. No primeiro filme, no Corpo Fechado, ele era um cara que apareceu no estádio de futebol do David Dunn, que o David suspeitava que estava traficando drogas. Nesse filme, ele é o cara que cuida da segurança do prédio, da doutora Fletcher, e a conversa que ele tem com a doutora eu acho muito legal, e quebra um pouquinho a tensão do filme. Tem alguns momentos de humor sutis que eu acho muito legais. Isso é o que eu gosto no filme. Agora eu vou falar brevemente do que eu não gosto. Pelo fato de que um filme tem que ter uma duração necessária, esse filme não pôde abordar muito essa ideia do assassino, do sequestrador com várias personalidades, que é um tema bem legal que podia ter sido bem desenvolvido, mas acho que pelo tempo de duração não pôde desenvolver muito essa ideia e foi uma pena, era algo que eu queria ter visto mais. O filme inteiro fala dessas 23 personalidades, no fim a gente só vê 3, infelizmente, e as outras a gente passa muito por cima delas. Então, é uma pena, mas eu entendo porque ele fez isso. Realmente tinha que ter um filme inteiro para abordar elas, não ia ser o necessário. Mas todas que aparecem são muito boas. Tem a Patrícia, tem o Dennis, o Hedwin, que é o menino. A Patrícia é a líder dessa conspiração que está acontecendo, que é a típica senhora britânica, só que é uma revolucionária, na verdade, que tem os motivos dela para ter ordenado o sequestro das garotas. O Dennis é o cara que tem toque e o motivo pelo qual ele está ajudando a Patrícia
Diferente do Hedwig, que tá fazendo isso aí só pra ganhar popularidade. Porque ele é uma criança, ele quer aparecer. O Dennis, o motivo pelo qual ele tá ajudando ela é porque ele quer que as pessoas que têm TDI e que sofrem como ele sejam mais reconhecidas pela sociedade. Esse é um tema que esse filme aborda muito bem, que é as pessoas que não acreditam que existem doentes mentais. Tem gente que fala que doença mental é uma coisa que os caras inventam só pra aparecer na TV e se dizer eu sou especial, mas não é assim, e esse filme faz uma temática, aborda bem esse tema. E o personagem do Dennis luta por isso, eu achei isso bem legal, particularmente. Tem também uma coisa que eu não gosto desse filme, é que algumas atitudes parecem que não condizem com os personagens. Como, por exemplo, a personagem da Doutora Fletcher. Ela é uma grande entendedora do Kevin, ela estuda o caso dele há muito tempo, ela sabe que ele tem alguma coisa errada, que tem algumas personalidades dentro dele que não são bem intencionadas, e ela suspeita e deu uma hora que ela já sabe. Ela tem a certeza de que as personalidades que não são inteiramente boas estão meio que tomando controle dele, e ainda assim ela vai até lá, ela conta pra ele que sabe tudo. E isso não tem a ver com ela é inteligente, ela podia estar usando uma abordagem melhor do que isso. Entendi, essas atitudes trazem mais suspense e aumentam o tempo de trama, só que eu acho que deixa meio estranho, não condiz com a personagem essa atitude que ela toma de ir até lá e falar pra ele que sabe do segredo dele e tudo isso mais. Então, acho que isso ficou meio bobo no filme. Mas é um erro tão pequeno que dá pra gente passar por cima fácil. Mas uma coisa que talvez esse filme caia, que é um erro dele, mas acho que ele não tinha como ele não cair nisso, que é o fato de que ele destaca muito o personagem da Casey. A Casey é tão destacada no filme, tanto quanto as meninas, que a gente sabe que essa aí é uma personagem que vai ter a grande relevância dela e tudo mais. E com as meninas, o filme parece que não tá se portando muito com elas. O que é uma pena, porque acho que ia aumentar ainda mais o suspense se a gente tivesse a esperança de que aquelas garotas tivessem mais tempo de tela. Mas já que o filme inteiro foca na Casey, a gente sabe que ela é a protagonista. E pra mim é mais interessante se eles tivessem feito uma coisa mais estilo Jogos Mortais, que mostra os passados dos dois personagens, que mostra os passados de todos os integrantes, e a gente não sabe quem é o protagonista na verdade. Mas foi uma pena, mas isso aí não vai estragar nem um pouco a sua experiência com o filme. Os erros dele são muito poucos e aí você pode esquecer eles, porque esse filme é tão bom que ele vai te envolver. Minha crítica final é: assistam, é um filme muito legal, é uma das tramas mais envolventes que eu vi nos últimos tempos. Ele é notável por tentar continuar um filme que não tinha que ter continuação, mas fez uma continuação muito legal e nos apresentou um personagem incrível, uma protagonista ótima, uma trama ótima e uma temática muito foda. Essa coisa do simbolismo com fragmento foi incrível e genial. M. Night nesse dia provou, em 2017, quando ele lançou esse filme, ele provou que ele é um diretor especial e que ele ainda é capaz de fazer grandes obras. Então é isso, gente. Isso que é Fragmentado. Um grande filme. Vejam. E se eu tivesse já classificar aqui, dentre os que eu já falei da trilogia do M. Night, eu acho que é seguro dizer que, apesar de eu gostar muito de Corpo Fechado, esse é o meu favorito, eu já digo de cara. E eu vejo esse filme qualquer hora sem problema. Eu adoro um suspense que ele criou. Então é isso, pessoal. Eu em breve trarei um vídeo para poder finalizar essa trilogia. Vou ainda trazer a história de vidro. Então é isso. Deem o like no vídeo se tiverem gostado. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos para ficarem por cima de todos os vídeos que a gente lançar. Isso ajuda muito o canal. Acompanhe a nossa página no Instagram. E também compartilhem entre as pessoas. Isso sempre é de muita ajuda para o canal. É isso. Até mais.